Bom dia. Bom dia e boas-vindas à Casa Museu Hemaclabin. Eu sou a Marina, coordenadora de comunicação aqui. Hoje a gente inaugura mais uma edição do Jardim Imaginário, com o trabalho Sanssouci, da Ana Dias Batista. E, para marcar essa abertura, a gente vai acompanhar, então, um arte-papo entre a Ana e o Gilberto Mariotti, curador e idealizador do programa Jardim Imaginário. E, antes, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Então, o Jardim Imaginário integra o Plano Anual Casa Museu Hemaclabin Digital 2026, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, com patrocínio de Quinto Andar e Google Cloud. E a Casa Museu conta com apoio também da Klabin S.A. Essa conversa está sendo gravada, então, em breve, ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E eu aproveito para agradecer, então, a empresa de sonorização Estúdio Loop, com Gesiel Moura, técnico de som, e ao Bola de Meia Filmes, com Cris Galante e Vitor Deamo. E aproveito também para agradecer as tradutoras e intérpretes de Libras, Grace Santos e Silvia Sato. Bom, as datas das apresentações de Sanssouci e das visitas mediadas também, que são associadas ao trabalho, estão disponíveis no nosso site, o hemaclabin.org.br, e eu convido a todos a entrarem no site e acompanhar a nossa programação cultural também. Eu vou ficar aqui ao final também, porque o público pode fazer perguntas à Ana e ao Gilberto. Bom arte-papo. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. A gente sabe como é estar aqui presente num evento domingo de manhã, então a gente já começa agradecendo por aí. Acho que isso já fala também da condição que o trabalho coloca para a gente. Mas acho que antes de começar com a Ana, a gente deve alguns agradecimentos também. O pessoal da equipe do museu, queria agradecer por mais essa. O Jardim Imaginário acontece desde 2013. Acho que essa produção envolveu aí especificidades que não ocorriam antes, e agradeço pela atenção, pelo cuidado. E, bom, não que eles possam ouvir agora, mas também agradecendo a toda a trupe que está participando do trabalho. Talvez a gente possa depois nomeá-los e a gente vai conversando sobre isso, né? Bom, eu queria retomar rapidamente a situação edital, né? Que esse projeto já é a segunda vez que acontece por edital público. Na primeira vez nós recebemos aí por volta de 100 projetos. Na outra edição, nessa edição a coisa ficou aí por volta dos 145 projetos, se não me engano. E estava aqui pensando como começar essa conversa. Que primeiro me veio foi a dificuldade de abarcar tudo que a gente acabou trocando e conversando sobre o trabalho e no processo. E, num primeiro item, o projeto, já com esse nome, nessa versão, Sanssouci, com uma vírgula e um ponto. E numa edição, né, que se coloca como edital, o Sanssouci já na versão projeto, na versão proposição, já era muito peculiar, muito especial, porque eu acho que ele falava de uma proposta que não entregava um resultado, né? Ela era realmente, verdadeiramente uma proposição que envolve uma série de incógnitas, uma série de possibilidades não previstas, e como projeto ele era muito conciso, mas muito preciso também. Com um caráter também, um outro traço que eu retomo aqui, que era um projeto que se colocava como uma proposição de pesquisa. Não que fosse acontecer uma pesquisa, né,
nesse curto período que a gente teve de desenvolver, né? Mas ele partia já, se conformava como um interesse que tinha um traço, um caráter de pesquisa, né? Quer dizer, acho que, se não me engano, acho que eu vi mais de uma vez ou mais de 2 vezes cada projeto apresentado. Não lembro de outro projeto que não tivesse uma espécie de croquis de algo que fosse colocado, né? Ele era o compartilhamento de uma espécie de disparador importante, que era o nome Sanssouci, que é o nome do palácio, Potsdam, construído, né, feito pelo rei Frederico. E esse traço essa filiação, vamos dizer assim, formal da casa ao palácio. E, a partir daí, você tinha uma série de proposições e estava esperando isso acontecer, né? Vai acontecer algumas vezes, eu acho. E um certo jogo, né? Um jogo, a princípio, um jogo cênico que podia disparar nossas reflexões sobre isso. Então, bom, acho que eu começaria daí, que eu já ouvi de uma curadora que acompanha muito o seu trabalho, muito de perto, que você, em algum momento, que você definiu o seu trabalho como enciclopédico, né? E o projeto tinha um pouco disso. Você vê que o século XVIII me persegue. O seu projeto tinha um pouco disso, né? Ele nos fornecia imagens de pesquisa, enfim, definições e tal. Então, talvez a gente pudesse começar um pouco por aí, falar disso. Tá. Oi, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada ao pessoal da casa. Agradeço ao Giba também. Marina, Henrique, maravilhoso, fez a estrutura. Jane, cadê a Jane? Maravilhosa também. Sem ela, não teríamos o projeto como está hoje. Bom, há toda a equipe do Rodolfo, que não está me ouvindo agora, mas eu depois transmitirei a eles o que foi dito aqui. Ao Fernando Cervantes, que está ali atrás, que foi um anjo que apareceu aqui no nosso projeto. Esse projeto foi tendo muitos encontros. Eu acho, vai ser a primeira vez, eu acho, estranho isso, que eu tenho uma relação afetiva tão forte durante a construção de um trabalho com as pessoas do entorno. Porque não é... Assim, eu tenho relações afetivas fortes, evidentemente, mas, em geral, eu impeço que elas entrem no processo de fazer o trabalho. Eu tento manter o controle do processo de fazer o trabalho mais distante dessas relações afetivas, num limite ético, e aqui não. Aqui virou, estranhamente, uma rede enorme de afetos. Mas, enfim, estou rindo porque é engraçado. Essa é a minha primeira fala, para os que me conhecem sabem. Mas enciclopédico, em algum momento, assim, eu trabalho com muitos assuntos diferentes, um repertório formal muito variado, em relação muito próxima aos contextos. Então, dependendo de onde o trabalho vai acontecer, as minhas ideias vão para uma determinada direção, mas acontecem algumas recorrências, e o trabalho ele vai dando voltas e ele retorna para certos pontos que, às vezes, são recorrências formais, recorrências de procedimento, não recorrências de material, não recorrências de tema, mas recorrências de outra ordem, de uma ordem mais operativa, assim. E para tentar entender o que o trabalho pretende na sua inserção no mundo, eu me valho dessa referência a um caráter enciclopédico, com a devida distância, e também entendendo que essa utopia de compreensão do mundo que existe na enciclopédia, de a razão ser capaz de organizar o mundo,
ela já se mostrou muito falha. Então, com todas as falhas que um caráter enciclopédico pode ter assumidas de antemão, eu acho que o trabalho se aproxima do mundo tentando entendê-lo parte a parte, tal como, então, se faz numa enciclopédia. Então, o trabalho, de algum modo, organiza o mundo, tenta classificar o mundo, tenta compreender o mundo a partir de um pensamento classificatório. Só que a primeira coisa que ocorre é a falência dessa classificação. E, por exemplo, entram os afetos, como eu disse agora, por exemplo, a classificação se mostra falha. E o trabalho termina, em geral, num loop de definição do seu lugar, da sua possibilidade de existência como linguagem e de diferenciação do mundo da vida. O trabalho é quase a vida, mas ele está um passo atrás. Esse passo atrás é essa espécie de falência, essa espécie de ponto em que ele não... Mas isso é tudo muito abstrato, não sei se... Você já começou com uma pergunta muito abstrata. Deixa eu falar umas coisas meio... É um curador muito falho. Muito falho, tá. Em termos do trabalho que vocês estão vendo, o Giba mencionou o título, eu queria dizer isso com um pouco mais de calma para quem está nos ouvindo. Essa expressão sans souci é uma expressão em francês que se traduz por sem preocupações. E essa expressão ela existe num letreiro, num palácio, na Alemanha, em Potsdam, que é o palácio do rei Frederico II, Frederico o Grande. Ele construiu esse palácio no século XVIII e construiu o palácio para ser um palácio da vida privada dele. Eu suspeito que também essa divisão de vida pública e vida privada, como nós a entendemos, tem origem nesse momento, mais ou menos no século XVIII, né? Então, aí ele tinha dois palácios, um palácio em que ele recebia as figuras públicas, os outros chefes de Estado, etc., e tinha esse palácio privado, em que ele se dedicava às artes, à música, aos amores, ele era homossexual. E esse palácio foi decorado na sua fachada externa. Eu digo decorado porque até o Paulo me lembrou disso numa conversa que a gente teve ontem. Porque já naquele momento as cariátides não desempenhavam um papel estrutural, mas o palácio possui na sua fachada uma série de colunas ornamentais, no topo das quais existem cariátides e atlantes, que são essas figuras humanas que encimam colunas. Eu até gravei um videozinho sobre isso, mas esse elemento tem origem na Antiguidade, na Grécia, e tem uma historinha relacionada à origem desses elementos, que foi mencionada pelo Vitrúvio, que é o arquiteto romano, e a historinha é a seguinte: houve uma guerra entre os persas e os gregos, e nessa guerra os cidadãos de Cárias teriam se aliado aos persas, embora Cárias fosse uma das cidades-estado gregas. E os gregos ganharam, venceram a guerra e retaliaram Cárias, matando os homens e escravizando as mulheres. E as mulheres foram condenadas a carregar pesos e a figura clássica são cestas das cariátides originais, com pesos, fardos pesados sobre as cabeças. Essa história teria dado origem ao elemento arquitetônico ornamental das cariátides. Então, essas figuras, originalmente, nas aparições na Grécia, elas são figuras solenes, entristecidas, vestidas, nunca nuas, recolhidas, punidas. E esse elemento entra na arquitetura como uma espécie de lembrete das punições a que estão sujeitas as faltas dos cidadãos, certo? E no Rococó se retomam as cariátides e os atlantes, que são as figuras masculinas, num sentido totalmente diferente, já sem nenhuma remissão a essa origem, a questão punitiva,
a esse dever cívico e tal. E em Sanssouci, particularmente, acontece essa maravilha que é Cariátides e Atlantes, que são bacantes e sátiros. Então, são figuras dedicadas ao prazer, ao culto de Baco, figuras, então, em nada aparentadas a essas figuras originais que deram origem às Cariátides gregas. O que mais? Eu contei, como essa é uma história inteira, termina ela, não sei o que fazer. Sim, e são essas figuras que estão, de alguma maneira, articuladas aqui. Ah, sim. Obrigada. Revistas, reencenadas, né? Isso. Por essa trupe que colabora com o projeto. Isso. Não, e a EMA, na arquitetura dessa casa, fez várias referências a esse palácio especificamente, ao Palácio de Sanssouci. Então, essa fachada em arco, as colunas duplas entre cada um dos arcos, tem referência. A biblioteca é muito parecida com a biblioteca do palácio, dadas as proporções, né, que também tem algo que isso eu escrevi no projeto, né, tem algo de patético até em fazer essa remissão, porque é uma escala completamente diferente, são contextos completamente diferentes. Então, mas há essa remissão, como também o Paulo disse ontem, isso não era algo programático da EMA, junto com o Becker, que foi o arquiteto, mas foram ocorrendo durante as decisões na construção da casa, foram fazendo citações a esse palácio. Então, eu fiquei achando muito curioso e achando eloquente de uma certa situação do Brasil, o fato de, nesse momento, que é a década de 50, a época de construção dessa casa, essa pessoa, a EMA, uma industrial, representante das elites industriais do Brasil, resolva, na hora de pensar a sua própria casa, fazer essas remissões à aristocracia europeia do 18, né? A aristocracia europeia anterior à Revolução Francesa, isso, enfim. Fiquei achando que essa é uma contradição, que é um pouco paralela à contradição do Frederico fazer bacante em Cariátides, sabe? E fiquei achando que era legal trabalhar com essa contradição de algum modo. E que é fundadora, né, da nossa, acho que, de certa maneira, do que o projeto tenta mobilizar, que é essa relação entre a casa e o jardim, né? Uma ideia de natureza domada, domesticada, que as pessoas podem aproveitar, né, sazonalmente ali, sem preocupações, e que reaparece no projeto dessa forma crítica, elaborada dessa maneira. Voltando aos sem preocupações, Sanssouci significa sem preocupações, mas existe essa vírgula que está no letreiro original, no palácio. E a gente fica se perguntando por que essa vírgula, o que essa vírgula quer dizer, quer fazer. E bom, você falou sobre isso no texto. E não sabemos, né? A gente ficou se perguntando e até agora não sabe. Mas, enfim, algumas hipóteses, né, disso como elemento gráfico e de como mas que no final a gente fala mais do resultado para nós, né, do efeito na gente dessa vírgula, né, e de você ter escolhido voluntário ou involuntariamente mantê-la como nome do projeto, né, e depois ter feito questão de afirmar que o projeto precisava ser em letras maiúsculas para realçar essa questão gráfica, quer dizer, sai dali o nome, né? Como uma espécie de contradição interna, né, de barra, que pode nos possibilitar questionar essa demanda, essa quase regra, né? Não se preocupe, sem preocupações, né? Para quem ou para aqueles que têm uma relação de trabalho com esses espaços, né? Enfim, daí vai uma outra história. Aí vai uma outra história, que é a questão do trabalho que subjaz ao funcionamento de uma casa como essa e que,
quando ela era ocupada. E há um extremo do que é a função, a noção de trabalho, quando você trabalha como estátua viva. Tem algo de ser o trabalho mais extremo que se possa fazer, no sentido de que o seu trabalho é se passar por uma figuração de um ser humano que pretendia se passar por um ser humano, né? Tem algo muito curioso dessa história da estátua viva. E aí o trabalho é permanecer completamente imóvel, se despir da sua humanidade, portanto, num certo grau, né? E no nosso projeto tem essas 3 instâncias, que são o camarim, a torre e as ações no jardim. Nessas 3 instâncias, esse trabalho ocorre com graus diferentes de autonomia e há graus diferentes de verossimilhança também nas representações e encenações envolvidas em cada uma das etapas. Então, quando o ator está em cima da torre, de fato figurando uma estátua viva, ele deve ficar imóvel tanto quanto possível e tem uma liberdade muitíssimo reduzida. Nessa segunda cena, que é a cena do jardim, o que eu propus a eles é que eles fizessem jogos cênicos e improvisos, com base numa série de imagens que eu mostrei a eles, que são imagens de pinturas do século XVIII, pinturas que retratam a aristocracia em festas em jardins. São as cenas de Fête Galante. A partir dessas cenas, eles desenvolveram os jogos e as situações de improviso que ocorrem lá no jardim. Então, aqui já há um grau maior de autonomia, mas ainda assim circunscrito por um jogo que parte de uma série de regras e de uma proposta. E o terceiro lugar é o camarim, que é um lugar que também está aberto à visitação, convido vocês todos a entrarem lá. E no camarim, o ator está descansando, fazendo aquilo que ele queira, mas o público também entra, também interage, e também existe um grau de encenação que se preserva lá, porque a gente não se despe completamente das encenações, né? O que eu acho sobre o século XVIII é que foi um momento em que essas encenações tomaram o lugar das relações sociais. As relações sociais passaram a se organizar na aristocracia por meio de encenações. Então, essas festas em jardins ocorriam, por exemplo, com os aristocratas vestidos de camponeses. As relações da sexualidade, do amor, ocorriam através de jogos, através de simulações. Então, é um momento de ápice dessa encenação e de um extremo que só pode se romper, e se rompeu com a Revolução Francesa, né? Um modo de vida que se desfez ali. E aí, o que nós, 3 séculos depois, quantos séculos depois? Eu estou péssima. Nós, hoje, vocês façam as contas, remetendo àquele momento, convocando aquelas referências, né? A esse momento exato do fim do antigo regime, eu acho curioso, assim. É interessante esse deslocamento que se dá pela imaginação de um deslocamento de classe, né? Uma figuração de classe. E também o aspecto mais ligado ao trabalho cultural, né? Ou os agentes culturais que é mobilizado por essas estátuas vivas, né? Que passaram a ser globalmente conhecidas assim por uma relação muito forte com o turismo, né? Um trabalho cultural muito incisivo, né? Mas que tem algo realmente de ter que articular um baita aprendizado mise-en-scène, teatral, enfim, de entender o próprio corpo, né? E é valorizado, inclusive pago ali da forma mais precária, né? Mais efêmera, né? Tem algo que eu queria dizer também, sobre o qual a gente não falou antes,
que também tem uma utopia. Eu não falei antes com você, falei com o pessoal do museu. Acho que tem algo que se preserva nessa coisa de arte de rua, do cara que sai para fazer uma estátua e lá com o seu número de Pix e o chapeuzinho para colocar o dinheiro. Assim, isso é muito associado ao turismo, associado a uma cultura kit, mas também tem algo que se preserva aí de uma utopia do que a arte pôde ser ou poderia ser. Então tem também um troço um pouco comovente, assim. Que tira um pouco de sarro também das grandes referências históricas em arte, né? Toda a questão do monumento está colocada aí, né, também. Mas, enfim, aí a gente, assim, eu também, uma parte importante do argumento do projeto original era isso, de trazer essa manifestação, que é uma manifestação de rua, que é uma manifestação da chamada baixa cultura, para um ambiente de museu, e de uma casa-museu, que também preserva toda a situação de classe da moradora original, né? Então trazer para cá essa arte que em geral está na rua e que em geral é classificada de outras formas. Enfim. Esse rodízio entre essas instâncias, ele se dá num ritmo, num tempo, que é um tempo que faz referência ao trabalho, que são 20 minutos. E isso ocorre naquilo que seria uma espécie de horário de atendimento do museu, né? Ocorre aos domingos. Aí todas as decisões Exato. Foram tendo remissões a aspectos conceituais do projeto. Então, por que ser aos domingos, que é esse dia do não trabalho, né? Mas que também é o dia que as estátuas vivas estão na Paulista. Sim, e a razão pela qual a gente está aqui num domingo desde a manhã. Mas queria que você falasse, talvez, desse outro aspecto que foi, enfim, o trabalho foi se estendendo, né, e foi se desdobrando, desse outro aspecto desse pedaço escuro, não é, que é uma espécie de lugar do bastidor, né? Tá na solução para os figurinos, está na solução para as estruturas. À medida que o projeto foi se desenvolvendo, ficou claro que eu precisava definir essas instâncias de encenação formalmente dentro do trabalho de modo muito legível. E o que ocorreu é que o preto passou a ser esse signo do verdadeiro, do menos encenado, um pouco como numa situação de palco, os contra-regras passam vestidos de preto. Deixa eu falar sobre essa campainha rapidamente, então. O revezamento de cenas se dá sempre a partir dessa campainha, que é uma campainha de teatro, que a gente instalou aqui especialmente para o trabalho, que também faz referência ao fato de que a casa da Ema é cheia de campainhas em todos os cômodos, que eram usadas para chamar os funcionários. E, especificamente, uma, eu achei muito curiosa, que é uma que existia na sala de jantar, embaixo do tapete, ao lado do lugar em que ela costumava sentar, de modo que ela, com o pezinho assim, chamava a copeira sem ninguém ver nada, e sem soar nada desse timbre. Então, essa campainha entrou para o trabalho um pouco com essa referência. Mas, voltando para o preto. Então, os figurinos, a decisão dos figurinos foi que eles fossem bipartidos, e que no mesmo que o ator tivesse, ao mesmo tempo, no mesmo corpo, sustentados, o personagem da barriga para cima e o próprio corpo, e com as ferramentas necessárias para a realização da ação da barriga para baixo. Então, vocês podem notar que todos eles têm cadeirinhas de escalada, porque essas cadeirinhas foram uma exigência de segurança para que eles possam subir na torre, mas essa exigência de segurança foi internalizada pelo trabalho e passou a ser figurino também.
tudo que, se o trabalho era, por um lado, absolutamente encenado, tudo que era exigência do real também tinha que estar plenamente visível. E essas duas instâncias tinham que ser sustentadas simultaneamente. Isso acontece nos figurinos. E aí o camarim tem essa caracterização toda de preto. E a torre também, a parte estrutural da torre é preta. E uma vez que o ator sobe-se uma cortina. Aí, obviamente, vocês já percebem que também outro elemento de teatro, assim como a campainha, a cortina. Eu também fui convocando esses elementos do teatro. Então, sobe-se uma cortina. Quando se sobe a cortina, completa-se o figurino da estátua e aí a pessoa atua. Quando ela está visível com a parte de baixo e a parte de cima da roupa, ela está nessa situação que é ambígua, que é intermediária, que é essa dos jogos. No camarim ela está caracterizada, ela pode estar com ou sem peruca, ela pode estar... Enfim, o camarim é um momento de descanso. E no camarim os atores podem interagir com o público, enfim. Então, são essas as instâncias do trabalho e o preto acabou sendo esse... Então, por exemplo, em algum momento, nós quisemos instalar um balanço naquela árvore para ser um elemento cênico e nós precisamos escorar a árvore para garantir a segurança de que o balanço não cairia. Então, essa escora, que escora a árvore, recebe essa tinta preta e esse tratamento daquilo que é estrutural. Para quê? Para que ela suma? Para que não se veja? Não, para que ela apareça, para que se veja. Mas para que se veja nesse registro. Eu estava pensando aqui no ensaio que a gente pôde fazer, né, essa semana. Me deu muita sensação de que eu precisaria escrever um outro texto para falar de todas as transformações, né, desses embates do trabalho, né. Uma coisa chamou muita atenção é que, descritivamente, o trabalho coloca essas questões todas históricas, faz essa recuperação. A gente fala muito, inclusive na divulgação, da estátua viva. Isso é muito chamativo. Claro, quando isso é representado, eu acho que tem uma espécie de identificação, de valorização desses artistas, né? Mas, conforme a gente vai vivenciando o trabalho, eu vivi um pouco isso no ensaio hoje de manhã, o trabalho vai mostrando e vai realçando a parte trabalhosa, a parte penosa, não é? Por meio desse recurso do bastidor, né, da parte que você está chamando vida real, né, vamos dizer assim. Aquilo que é necessário, aquilo que sustenta, né? O tempo de subida na torre, não é? O modo como ali, quando chega no topo, um outro figurante, ele tem que se sustentar ali, tem que achar um jeito de se colocar lá, né? Enfim, acho que o trabalho ele vai colocando esse tempo do trabalho de forma mais penosa, conforme ele vai acontecendo, né? E também do que essas encenações vão se transformar esses quatro domingos, que são, embora tenham uma espécie de regra rígida, né, muita coisa pode acontecer justamente para que esses corpos eles tenham que lidar com essas demandas, né? Eles vão se adaptando, como a gente faz no trabalho, geralmente, né? Em qualquer trabalho em que você vai treinando a tua resistência para dar conta do que você tem que dar conta, né? Eu queria aproveitar que as coisas estão acontecendo e que a gente falou um tanto para abrir para perguntas e, enfim, deixar as pessoas à vontade para interromper, perguntar, porque, enfim, é isso, é uma conversa, não é uma palestra, e a gente pode continuar aqui, mas acho que o Zé está levantando a mão lá no fundo, né, Zé? Não, tem certeza? Não, desistiu da... Está se bronzeando, Zé? Tem umas visitas ilustres aqui hoje.
Perguntas ou, enfim, reações? Temos a Ila e temos uma outra pessoa ali que eu não consigo. Oi, meu nome é Renata. Oi, Renata. Oi, obrigada pela fala. Eu vou fazer uma pergunta de um ponto de vista de um lugar muito iniciante de encontro ao trabalho, que ainda não deu tempo de experienciar a mesma obra, né? Eu queria perguntar da importância, ou da função, ou do efeito de se falar sobre a aristocracia hoje, no lugar onde a gente está, né? E queria saber, isso é uma curiosidade, se existe alguma dimensão de crítica institucional na obra. Não sei se existe alguma dimensão que não seja crítica institucional, não. Não sei. Bom, a gente teria que discutir o que é a noção de crítica institucional, como ela surgiu. Mas, sim, o trabalho pretende friccionar a sua relação com a casa e com o público do museu, e isso sem dúvida. Falar sobre a aristocracia hoje é justamente o caráter extemporâneo disso que o trabalho quer realçar, quer dar a ver, né? Menos como um partido interno dele, mas como algo que ele, cujo patético ele expõe, né? De algum modo. E incorpora também. Expõe e incorpora, né? Com dor, não sem dor. Essa história desse título Sans Souci, título ridículo, né? Assim, a gente teve essa conversa algumas vezes. Esse título em francês, parece que eu estou, que o trabalho quer algum tipo de solenidade, mas ele tinha que se manter também com o pé na lama, né? Não dá para tirar o pezinho do trabalho da lama e jogar. Então, sim. Agora, crítica institucional não significa denúncia de algo, por exemplo, em relação especificamente à Casa da Ema e a esse repertório do Rococó, que aqui interage com uma coisa art déco e com o repertório moderno também. Também foi algo sobre o qual a gente falou na conversa com a equipe. Essa interação nessa casa chega a um grau de singularidade, é muito interessante a arquitetura da casa. É boa a arquitetura da casa, eu diria. Então, não se trata do trabalho vir aqui e dizer, olha, esse pastiche que não faz sentido, porque a aristocracia... Não. Se fez uma singularidade eficiente, a arquitetura da casa é interessante. Por isso que as contradições valem ser discutidas. Se se tratasse de uma situação, uma casa horrorosa, não interessaria também. Interessa friccionar porque a casa é sólida, ela se sustenta, a despeito das minhas estátuas vivas. Também porque esse lugar de tentar coadunar valores supostamente contraditórios, né, é um lugar fundador para a nossa cultura, né? Não se trata só de, escolheu isso e não aquilo, né? Mas por que a necessidade de buscar uma filiação que, de certa maneira, vai contra uma outra condição mais contemporânea da construção da casa, né? Essas coisas, enquanto formas, elas se apresentam enquanto formas, talvez, arquitetônicas, artísticas, etc., mas elas têm que conviver, elas têm que procurar uma espécie de... E eu acho que o trabalho fala, dá conta de colocar esse conflito, o conflito inevitável entre essas formas, né? Tinha uma pergunta ali também da Ila, aí depois a Nina. Bom dia, parabéns, estou encantada com esse trabalho de vocês. E eu tenho 3 perguntas, vocês escolhem. Uma, eu queria saber sobre o processo de criação da artista. Como é que você teve essa ideia, né? De onde veio isso? Eu venho sempre... Esse espaço nunca tinha feito essa associação, nunca teria essa ideia. Bom, eu não sou artista também,
mas se desse para você contar para nós um pouco como é que foi esse processo. E aí eu queria perguntar para o Giba também sobre a curadoria, que é uma coisa que eu acho que quem não é curador sabe muito pouco. Como é que foi a relação entre curador e artista? O que mudou neste trabalho pelo fato de vocês estarem em interlocução? O que o curador ele pensa junto, ele cria junto, ele só acolhe a ideia como ela chega inicialmente? Então, se desse para você falar também sobre o seu lugar de curador nesse resultado que a gente está vendo aqui hoje. E, por fim, se vocês têm alguma hipótese, né? Vocês mencionaram aqui que é curioso que a arquitetura dessa casa faça menção a algo anterior à Revolução Francesa. Né? Por que disso? Se vocês têm hipótese para isso. Então, muito obrigada. Olha, essa pergunta sobre o processo criativo é um pouco difícil para mim, porque eu me interessei por mandar algo para esse edital e estava tentando pensar coisas, estava indo para uma direção completamente diferente dessa, insatisfeita. Você leu o livro, fazer propaganda do livro do Paulo. Eu li o livro do Paulo. Que se chama A Casa da Rua Portugal. Um livro muito interessante, se vocês estão nos acompanhando. Está disponível no site do museu. Pronto. Merchan feito. Não, então, eu vim ver a casa, fui pensando as coisas que me interessavam na casa e pensando o que eu podia fazer a partir delas. Estava até com muita dificuldade, né, João? Foi um momento difícil, assim, achando que não saía nenhuma ideia boa, meio achando, puta, acabou, não vai sair mais nada daqui. E assim, foi, sei lá, poucos dias antes. Bom, eu descobri a história do Frederico, fui atrás, fui ler a história do Frederico Grande, mas sem pensar o que eu ia fazer com isso exatamente. E foi uns 3 ou 4 dias antes que a ideia veio mais redonda. Em relação a estátuas vivas, especificamente, eu tinha tido uma ideia com estátuas vivas para uma residência na Itália, que eu acabei não fazendo, mas que era fazer um coquetel para estátuas vivas que ficam nos monumentos italianos. Então, ter uma situação que chamar esses caras e essas moças para vir caracterizados, mas fumar, beber. Esse trabalho eu pensei em fazer nessa situação em Roma e não fiz. Isso porque, pensando o que você faz numa residência em um mês em Roma. Aí não tinha como pretender alguma relação muito profunda com aquilo, não tinha como pretender atravessar todas as camadas inúmeras, infindáveis de clichês que estão entre mim e Roma. E aí eu queria, então, convocar essa série de clichês para um coquetel. E não rolou. Mas ficou essa história da estátua viva na minha cabeça. E as relações entre aqui e Sanssouci são mencionadas em alguns dos textos explicativos dentro da casa. Isso é algo que o pessoal da casa já tinha consciência. Isso está no livro do Paulo. Então, a minha fonte para essa associação é do material produzido pela própria equipe do museu. Eu estive em Sanssouci também, e também tenho minhas próprias memórias do que era aquele espaço. Especialmente para esse projeto, né? Não, isso seria se a verba fosse um pouco melhor. Mas... Te respondi. O processo criativo eu não sei explicar. Você bateção de cabeça e uma hora você fala, puta, isso talvez funcione. Será que eu continuo indo para esse lado? Não, é assim. É um troço meio chato. Não, eu fiz questão de falar que a gente mencionasse o livro e acho ótimo que a Ana possa falar disso. Bom, isso é um pouco pesquisa, né? Porque é um edital aberto e as pessoas poderiam mandar propostas. Então,
Acho que uma das características desse projeto específico é que tinha pesquisa. Bom, então vamos ler o livro, né? A pessoa lê o livro que tinha disponível ali, interessava por isso e por aquilo, veio fazer uma visita quando pôde, não é? Acho que tem conversas, né? Então, enfim, acho que isso é importante. Agora, o trabalho como curador é não atrapalhar. Basicamente, é criar tentar. Você quer falar se você foi bem? Você quer que eu fale se você foi bem ou não nesse trabalho? Não, agora não. Você já começou reclamando, mas é basicamente atrapalhar o mínimo possível, né? E é isso. A outra pergunta é mais complicada. É mais complicada. A minha resposta é curioso. Não, pois eu acho que menos eu sei responder essa pergunta do que eu acho que essa pergunta tem que ser feita, tem que ser levantada. Mas, enfim, a gente pode só entender o que é essa imaginação desse momento, que é o Rococó, que é esse momento da aristocracia sans-souci, livre num grau de encenação extremo, as relações sociais já completamente deterioradas. É um momento histórico muito particular. E é engraçado. Bom, de novo, eu não consigo nada além de engraçado e curioso. Eu te peço desculpas por isso. Mas acho que existe uma aspiração a esse privilégio de poder viver sem preocupações que aparece nessa escolha, né? Uma nostalgia, né? Uma nostalgia porque sem preocupações, para você viver sem preocupações, eu garanto que alguém tem que estar bem preocupado no seu entorno. Vários têm que estar bem preocupados, né? Então tem algo dessa possibilidade de viver um privilégio puro, sem depois te cortam as cabeças no fim desse processo, né? Aí você, ótimo. Mas é engraçado que se tenha. De novo, engraçado, vou parar. Engraçado mesmo. Ila, obrigado pela tua pergunta. Tem a tréplica agora. Muito rapidinho. É que eu sou judia. E quando a gente vê o que está acontecendo com os judeus nos anos 1950, acabou de acontecer a Segunda Guerra, a criação de Israel. Ela vem da mesma região que a minha família, acho, Europa do Leste. Todo mundo exterminado. Ninguém, quer dizer, se pensa nisso também, porque o Sanssouci, a gente está falando dos anos 50, poucos anos depois de que gente da família dela deve ter sido exterminada também. Ela só não foi porque ela estava aqui. Então, tem a questão de classe, que vocês estão enfatizando, tem também a questão étnica e religiosa, que talvez esteja aí também, nessa busca de uma certa utopia Sanssouci. Só uma hipótese que eu estou acrescentando aqui. Curiosamente, a Emma viveu na região, isso eu não disse, é importante. Ela esteve em Potsdam, ela esteve em Sanssouci, isso é documentado, inclusive, numa foto que é a capa do nosso folder. Então, ela viveu lá, ela esteve nesse palácio, então tem algo de uma experiência pessoal dela lá. Mas, de novo, não vou. Mas Frederico o Grande foi um rei com características muito particulares, mas ele foi responsável pela expansão da Prússia, anexação de territórios na Polônia. Ele foi responsável por uma ampliação territorial da Prússia enorme, de modo que ele era um dos ídolos do Hitler, o Frederico. Então, a gente não se livra dessas contradições. Essas contradições... e, assim, o Frederico é alguém sobre quem se escrevem livros, biografias, do ponto de vista puramente das conquistas militares, e tem outras biografias que contam a vida privada dele
E aí o vínculo dele com Voltaire, ele era muito próximo ao Voltaire, a homossexualidade, a relação com as artes, porque os reis prussianos antecedentes, o pai dele, o Frederico Guilherme, inclusive, eram muito avessos aos francesismos. Então, arte era algo tido como da França e... então, assim, ele traz traz arte, traz música, traz o teatro. Teatro. Existe a primeira comédia dell'arte. Não é comédia dell'arte, desculpa. Bom, o primeiro teatro que se faz em Berlim, quem faz é o Frederico. É a Comédie Française de Berlim, é isso. Mas também é o cara que vai lá, conquista e, enfim. Então, essas contradições estão na própria biografia desse cara, e tem as biografias meio num tom um pouco de fofoca, que contam mais a vida privada. Eu li uma que é dos anos 50, justamente, que foi quando se começou a falar dessa parte da vida privada do Frederico. E hoje as biografias oficiais falam, né, até o Paulo trouxe uma, que é escrita pelos descendentes do Frederico, e hoje se fala sobre todos os aspectos, mas antes esses aspectos eram completamente apartados. Mas isso também me chamou a atenção, pensando na situação especificamente da Emma, porque é uma figura responsável pela expansão da Prússia e pelo que a Prússia se tornou, né? Ou seja, quanto mais a gente pesquisa, mais as questões são disparadas, né? A gente não chega a esse tipo de juízo, assim, né? Uma das coisas que eu comecei a pesquisar e não sabia, a partir da tentativa de escrever o texto sobre o trabalho, são os desdobramentos por nome na Revolução Haitiana. Não vou me arriscar a falar sobre isso, mas fiquei muito interessado. Só comecei a estudar, e é muito impressionante como também um cenário cheio de contradições. O nome Sanssouci, a referência ao palácio, foi fundamental ali em várias disputas de poder, enfim, uma coisa que eu pretendo ainda. Mas é isso, o trabalho vai abrindo, né, vai se estendendo e vai abrindo possibilidades que eu acho muito interessantes, e que, se a gente tiver fôlego para não fechar, né, evitar o fechamento, enfim, torna a coisa mais rica. Nina está esperando para fazer uma pergunta até agora. Imagina. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, ainda que falha, porque é uma ideia linear, né? Você falou que a questão enciclopédica é falha, acho que também a perspectiva linear também é. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu trabalho de 2018, que é o Grimensor, porque ele é uma marcação topográfica do terreno, né? E, de alguma forma, é criado algumas cartografias a partir dessa marcação. E, com essa proposição que você traz hoje nesse projeto, eu vejo também como uma forma de cartografia, né? Uma nova forma de observar esse espaço. E eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho de 2018, talvez revisitá-lo, falar um pouco desse processo, a partir do que você está fazendo no aqui e agora. Legal. Esse trabalho, curiosamente, a palavra do dia, aconteceu nesse mesmo quarteirão. O Agrimensor foi feito na Fundação Iunis, que é essa casa da esquina da Avenida Europa com a Groenlândia. E eu fui chamada para fazer um projeto. Lá, diferentemente daqui, embora lá seja uma casa-museu, ou lá almeje essa designação de casa-museu, lá, em primeiro lugar, a moradora ainda vive na casa, então ela convive com a coleção e com todos os eventos relacionados à coleção que são organizados, e a casa não tem livre entrada. A casa, as pessoas têm que agendar, não é totalmente aberto ao público. Então, feitas essas duas ressalvas,
esse projeto que eu fiz tinha uma série de trabalhos, mas o agrimensor, especificamente, foi uma marcação topográfica no terreno. A casa é gigantesca, aquela casa é muito maior que essa, o terreno é muito grande, e eu achei que, antes de fazer qualquer coisa naquele contexto, eu tinha que dizer da escala. Então, para dizer da escala, eu resolvi quadricular todo o terreno. E, para quadricular todo o terreno, eu criei uma regra para a poda da grama no jardim. Então, a grama era podada semanalmente, e uma semana se podavam alguns dos quadrados, na semana seguinte os outros, de modo que sempre, quando você olhava o gramado estava quadriculado. E, relacionada a isso que acontecia cotidianamente, eu fiz uma foto. Na verdade, eu contratei uma empresa de levantamento aerofotogramétrico, que são essas empresas que documentam, por visão aérea, os limites dos terrenos para questões práticas de delimitação mesmo, de posse. E esses caras, eles fazem essas fotos são feitas com uma série de fotos, o cara hoje em dia é com drone, mas antigamente ia de helicóptero, e a cada 1 metro de deslocamento faz-se uma foto, e depois se monta, a partir dessa série de fotos particulares, uma única foto, em que, uma vez que você fez várias fotos a cada metro, você elimina a distorção. Então, é uma foto impossível, é uma foto de que seria uma visão de um ponto para além de qualquer cone visual. Isso existe, isso não é uma invenção do trabalho, produzir uma foto assim. Isso é o que se faz no levantamento aerofotogramétrico para a delimitação de posse, o que me parecia também interessante, se tratando daquela casa. E aí tem essa imagem, que é uma imagem vista de cima, em que você vê a casa nesse terreno todo quadriculado. Foi isso. Mas a interpretação de que esse também seria um trabalho cartográfico? Isso não sei se eu concordo. No que você pensou? Por que este trabalho de hoje também é cartográfico? Não, na verdade, eu não pensei assim, algo tão fechado. Acho que eu não tenho uma... Não sei, eu sou artista também, então acho que eu gosto de ter sempre perguntas comigo, sabe? Mas eu acho que é uma forma, esses corpos, essas estátuas vivas, né, num jardim, é uma forma efêmera de compartilhamento, de trocas. Eu acho que é uma forma também de criar uma nova cartografia com esse corpo, né? Dentro da minha percepção daquilo que eu acredito como cartografia. Eu acho que seria mais sobre isso mesmo, dessas relações de escala, né? E das relações de compartilhamento, porque quando eu vejo o trabalho de 2018, por exemplo, é uma outra forma de observar, de acessar esse lugar, né? Esse jardim, essa área externa. E quando eu vejo aqui, é um lugar mais próximo, né? De uma outra forma de relação. Eu acho que é isso. É uma ideia super boa, né? De cartografia crítica em relação não só ao terreno, né? Mas aos usos, ao programa, né? Tinha mais alguém? Não, eu vou para outra esfera, essa comparação que você faz ao século XVIII, não é? Ontem eu fui no final da exposição da Dora Lungo Bahia, na Vermelho, e ela também, a partir de uma residência, ela compara, não é, comunismo concreto, não sei quem foi ver, mas e ela compara então o comunismo da época do Tito, que é década de 50, ao comunismo que se fazia, claro, referência ao brutalismo, à construção de Brasília. Então, é interessante o que ela faz dos monumentos de lá e de cá, né? E aí, claro, Brasília é o lugar mais destacado disso tudo, e do Tito, que é uma figura, por exemplo, não é,
que poucas pessoas abaixo de 40 anos ouviram falar do Tito e que é uma pessoa fundamental para você entender um pouco as questões que esse comunismo envolve na antiga Iugoslávia, não é? Então, eu estava pensando nessa comparação entre esses dois momentos que ela faz, e a exposição, infelizmente, acabou ontem, e estava lembrando também da coisa do MASP. Me lembrei que eu trabalhei com o Paulo no MASP, ele estava saindo, e eu fiz um trabalho já a partir de outras premissas, tudo, mas que tinha um pessoal muito ligado a esse período que você está rememorando aqui, né? Rememorando, não, apresentando. E hoje em dia o que se tornou, né, essa coisa das instituições, né? Assim como a Dora fala que nenhum museu ou casa feita por esses arquitetos comunistas aceitou essa exposição que ela fez na Galeria Vermelho, né? Essas contradições, né? Nenhum, eu acho que ela se refere principalmente a esse que está em frente da gente, não é? Que não aceitou essa exposição que fala sobre essa questão brutalista, que o Paulo Mendes é um dos grandes representantes, se não o maior, e estava pensando no MASP também e no seu acervo, não é? A questão de acervo, como se o acervo fosse uma coisa a ser esquecida, né? Antiga, retrógrada, não é? Quando, muitas vezes, eu me lembro, no início dessa gestão, que já está, sei lá, 10 anos, né? Como tínhamos o Luciano, por exemplo, né? Miliaccio, acho que algumas pessoas conhecem, que era uma pessoa que entendia um pouco desse período. Quando você vai pensar hoje em dia, né? Quando você vai estudar esse período, né? Da arte francesa, principalmente, né? A quem você recorre, isso é importante, não é? Como é que você vê essas instituições que parece que a memória é vergonhosa, né? A memória é vergonhosa, é melhor. Então, quem cuida desse acervo hoje em dia, na grande instituição que a gente tem no MASP? Eu não sei, estou só fazendo uma pergunta. Eu, pessoalmente, recorro ao CADU. Exatamente, que o CADU, por exemplo, ele faz apresentações musicais, ligando música ao acervo do MASP. É a grande representação. Então, é muito estranho isso, é outra contradição que a gente tem, não é? Eu não sei, eu gostaria de ver alguns dessas obras que você remete ali, o que está na representação do acervo, né? A gente fala muito o que eles atualizam, mas o que eles apagam, que é uma parte também dessa história da arte que a gente deveria conhecer um pouco mais, esse lazer que hoje em dia a gente acha que vai conseguir, e ao contrário, né? Se trabalha no 24/7, né? Então, como é que você vê também esse papel das instituições que ela tinha comentado, né? E como elas estão atualmente? É alguma coisa que você vê brechas nisso? Gosto da palavra brecha, né? Você vê alguma brecha no que está acontecendo nas instituições, no que está se fazendo hoje em dia? Olha, Tânia, eu não tinha pensado, eu nem esperava das instituições qualquer coisa dentro dessa pesquisa, assim. Não pensei em recorrer às instituições. E, enfim, é evidente que tem um desprestígio da própria história da arte, da própria noção de história da arte. Tem um desprestígio do acervo, do que se dedica ao acervo em relação a questões que se entendem como questões mais contemporâneas, e aí você também só pode acessar o acervo, olhar o acervo a partir de uma questão contemporânea externa, você não pode dar espaço para o acervo a partir de questões que se viam no momento em que aquelas obras foram produzidas, então existe, mas assim, não sei se isso acontece agora e deixou de acontecer. Você diz de um momento, há uns anos atrás, não sei, acho que ali havia outras coisas que estavam sendo negligenciadas também para que essas tivessem espaço, né? Eu acho que basicamente é muito difícil conduzir as instituições, são muitas pressões. O que eu não vejo é um momento em que as coisas estavam no lugar. Para mim, as coisas estão
sempre estiveram fora do lugar e sempre estarão fora do lugar. Então, mas sim, estou de acordo com você. Tem muito desinteresse, é difícil ter interlocução, ter alguém interessado em história da arte. Para um artista contemporâneo, é uma coisa... História da arte... A formação em arte contemporânea em vários países, inclusive o Runo, nosso amigo que se formou na Suécia, não teve história da arte, não é uma matéria dada na faculdade. Não se entende como sendo necessária esse conhecimento de história da arte para a prática de arte contemporânea. Então, são tempos particulares nesse sentido, mas eu acho que, enfim, não acho que estejamos muito pior do que já estivemos, acho que sempre estivemos mal, muito mal. Que bom. Eu ia terminar um pouco aqui, mas não quero terminar nesse clima. Então, acho que antes de terminar, uma última pergunta. Tá bom, Zé, pode ser a sua. Tá coradinho. O sol fez diferença. Não, Ana, eu só queria comentar que, como o trabalho ele parte assim de um muito rente, né, de um lugar muito rente às condições em que ele vai se apresentar, né, o trabalho costuma fazer isso. E aqui, enfim, parte da realidade, dos dados, do que cada um entende por realidade, mas ele institui aqui um campo de ficção ou de atrito ali, quase dissolvendo as diferenças entre ficção e realidade de um jeito muito legal, expondo o camarim. É como se não tivesse o obsceno, ou se o trabalho fosse obsceno ao expor aquilo que está fora da cena, criando a cena no meio do jardim, fazendo a cariátide enfim, plasmada, colada no prédio. Enfim, então, tem muitos momentos do trabalho em que ele fica nesse lugar, inclusive no figurino dos atores, como você comentou, assim, né? Tem metade realidade, metade ficção, e eu acho que o trabalho, sei lá, institui uma coisa, um espaço muito interessante com essas operações todas. Então é só um comentário, não é uma pergunta. Se você quiser comentar, vai ser uma delícia ouvi-lo. Obrigado. Obrigado, viu, Giba, por abrir esse espaço para a pergunta. Não, tá há anos na espera para Desde participar. ali, eu estava sentado ali, iluminado pelo sol. Não podia deixar de... Obrigado. Não, eu acho que... Enfim, o começo da sua fala era no sentido de que meu trabalho costuma ser muito mais seco do que isso, eu acho. Que estão dadas para a apresentação dele mesmo, né? Ele sempre parte das condições Sim. que estão apresentadas, as condições arquitetônicas, institucionais, enfim. Acho que o trabalho sempre investiga muito o lugar o lugar que ele vai ocupar. Não, sim, isso se dá aqui também, né? Agora, eu acho que esse interesse entre o que é ficcional, é que nesse caso cabe muito ficção e realidade. Às vezes eu entendo isso como arte e realidade, no sentido de que aquilo, porque aqui, se você quiser, tem um caráter artístico dado pela atuação dos artistas de estátua viva, e talvez não tenha, ou quase não tenha um caráter artístico na minha atuação, né? O que é artístico está terceirizado, de certa forma, né? Então, acho que isso costuma acontecer. Naquela situação do nado sincronizado, que também aconteceu em 2018, nessa mesma casa, né? Eu acho que agora, nesse momento mais tardio do meu trabalho, essas coisas têm essas ficções ou esses espaços de um artístico que já vem com o rótulo de artístico do mundo da vida,
tem acontecido mais, né? Tem tido mais espaço no trabalho para isso. O que isso quer dizer, também não sei, mas sim. De resto, acho que é um modo que eu costumo proceder, assim, muito a partir do contexto. E essa coisa da revelação do aparato também sempre me acompanha muito. Né? O trabalho sempre tem que ser totalmente franco. Aí, quando você convoca uma representação de estátua viva e você quer ser franco ao mesmo tempo, aí já é um desafio enorme, né? Porque é colocar uma barreira na realização daquilo, na plena realização daquilo, que a plena realização daquilo seria da ordem do fascínio, do encantamento, e aí trabalho, aí talvez a minha parte, então a arte que me cabe seja estabelecer uma barreira para que esse fascínio não possa se dar plenamente, mas que ele esteja ali, acenando, presente, como uma possibilidade perdida. Tem uma outro interesse nesse termo atuação, né? Quando a gente começa a discutir esse trabalho, eu acho uma polissemia reforçada, né? Vamos dizer assim, de questionar mesmo, né? A atuação em vários níveis. Eu acho esse é um aspecto interessante também do trabalho. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a gente poder fazer isso novamente. E as pessoas estão envolvidas aí. A gente tem, então, ainda 3 domingos além desse em que essa atuação ocorre, qualquer que seja ela, ou quaisquer que sejam. E queria agradecer também pela Ana ter enviado o projeto e o modo como ela está no trabalho desde então. E é isso, vamos nos despedir, mas o trabalho continua. Que todo mundo possa aproveitar, circular pelo jardim e ficar aqui até às 6 horas, acompanhando os trabalhos das estátuas vivas, sem pressão também, mas é o que a gente espera. É isso, muito obrigado e até. Tchau, gente.